Olá, eu me chamo Gerlane, sou estudante de psicologia da Universidade Federal da Paraíba e meu trabalho é intitulado Prejuízos cognitivos associados à quimioterapia em mulheres com câncer de mama, uma meta-análise e meta-regressão, na área do conhecimento da neurociência cognitiva e comportamento e de autoria de Gerlane Torres, Milena Oliveira, Juliana Souto, Natália Negreiros e Natanael Antônio. Introduzindo o nosso estudo, a literatura tem apontado para uma associação entre a quimioterapia e alterações cognitivas em mulheres com câncer de mama. Entretanto, os resultados desses estudos têm demonstrado algumas inconsistências, tanto no que se refere à duração dessa relação, como aos efeitos colaterais associados à quimioterapia. Diante disso, nós realizamos uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão, com o objetivo de investigar melhor a relação entre a quimioterapia e o comprometimento cognitivo em mulheres com câncer de mama. E aí, partindo para os aspectos metodológicos, como foi falado, nosso estudo consistiu em uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão, utilizando o protocolo registrado pela Próspero e utilizando como estratégia de formulação da questão de pesquisa a estratégia PICO, em que o P representa a população, que no nosso caso seriam as mulheres com câncer de mama, o I representa a intervenção, que seria o tratamento quimioterápico, o C representa o controle, que no caso seriam mulheres que não passaram pelo tratamento quimioterápico, mulheres saudáveis, e o O indica o desfecho, que seria o comprometimento cognitivo. O nosso estudo foi analisado por 2 avaliadores independentes e um terceiro avaliador foi incluído no objetivo de eliminar possíveis inconsistências. Ainda sobre os aspectos metodológicos, nós utilizamos como critérios de elegibilidade envolvendo mulheres com câncer de mama, maiores de 18 anos, que passaram pelo tratamento quimioterápico, aqueles estudos que analisaram a função cognitiva dessas mulheres, estudos em inglês, e aqueles que foram publicados nos últimos 10 anos, com o objetivo de obter uma literatura mais recente na área. Além disso, foram excluídos estudos que não apresentavam grupo controle, estudos de revisão e estudos com animais. Aqui do lado, a gente pode observar o fluxograma, em que mostra que foram analisadas as bases de dados de PubMed, Web of Science, PsycInfo, Cineo e Scopus. E aí, juntando as 5 bases de dados, obtivemos um total de 2.554 estudos, que após serem submetidos aos critérios de exclusão, a partir da leitura dos títulos e dos resumos, obtivemos um total de 129 artigos, para a leitura na íntegra. E aí, após essa leitura na íntegra e novamente submetidos aos critérios de exclusão, obtivemos 20 estudos para a síntese qualitativa. E aí, já partindo para os resultados do nosso estudo, né, como foi falado, nós analisamos um total de 20 estudos envolvendo aproximadamente 2.000 mulheres. E aí, os resultados eles apontaram que a quimioterapia ela pode comprometer a função cognitiva de mulheres com câncer de mama, onde a gente pode observar, por exemplo, a significância aqui do P 0,01. Nós realizamos também uma meta-análise de subgrupo, em que foi observado que há, sim, uma alteração cognitiva em mulheres com câncer de mama, observado também a partir da significância, né, do P 0,03. Porém, aqui foi identificado um alto nível de heterogeneidade. E aí, a partir disso, foi realizada uma meta-regressão para identificar qual seria esse fator de heterogeneidade entre essa população. E aí, a partir da meta-regressão, foi identificado que o comprometimento cognitivo nessas mulheres com câncer de mama, ele é mais evidente, né, ele é mais significativo quando essas pessoas possuem um nível educacional inferior, né, mais baixo. O nosso estudo ele foi analisado pelas diretrizes da plataforma GRADE, demonstrando um nível de certeza moderada para os resultados encontrados. Aqui nós podemos observar, né, mais detalhadamente, no primeiro gráfico, nós podemos observar a relação identificada na nossa meta-análise. Primeiro, a gente pode observar aqui nesse triângulo preto, demonstrado aqui no gráfico, a significância, né, identificada dessa alteração cognitiva, demonstrando um P significativo, né, inferior a 0. E aí a gente pode observar também que há uma heterogeneidade bastante acentuada de 90%. E aí, no gráfico ao lado, a gente pode ver o risco de viés, que foi realizado também, uma análise de risco de viés,
onde foi analisado o nível de confundimento, a seleção dos participantes, mensuração da intervenção e o não recebimento da intervenção atribuída. E aí o gráfico mostra um baixo nível de risco de viés para a maioria dessas variáveis, o que aponta para um melhor nível de evidência do nosso estudo. Partindo para as nossas conclusões, foi identificado, né, que existe sim um prejuízo cognitivo associado a mulheres com câncer de mama, que está associado à quimioterapia, e que isso consiste em um importante problema de saúde pública. Além disso, foi observado que existem certas características que podem piorar a deterioração dessas funções cognitivas. E aí, por exemplo, foi destacado o fator de escolaridade. Enfatiza-se, né, por fim, que o perfil clínico e os fatores preditores desse fenômeno precisam ser melhores investigados por estudos futuros, com o objetivo de fornecer uma melhor assistência para essa população que apresenta câncer de mama e também melhorar o prognóstico desse quadro. Essas são as nossas referências e eu gostaria de agradecer pela atenção.